Alô, alô, alô. Alô, 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 agora sim. Boa tarde a todos, então. Obrigado pelo convite da casa mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja conosco na tarde de hoje. Antes de começar a palestra, quem tem animalzinho em casa? Todo mundo? Ou quase todo mundo? Tá bom. Bom, como a Ana falou, infelizmente, esse assunto espiritualidade dos animais, ele tem sido muito negligenciado pelo meio espírita. Tanto que essa palestra aqui, eu já fiz em várias casas espíritas, mas tem algumas casas que se recusam a permitir que se fale disso. Teve uma vez que eu tinha uma palestra agendada, uma casa, na semana da palestra, melhor você mudar o tema, esse tema é meio polêmico. Enfim, tem nada de, vocês vão ver que não tem nada de polêmico, não tem nada fora da doutrina, nada do que vai ser dito aqui é invenção da minha cabeça ou invenção de algum autor que não esteja condizente com a doutrina. Por que as pessoas acham polêmico? Porque toda vez que a gente fala em animais, as pessoas pensam, é só um cachorro, é só um gato. Mas para quem tem animal em casa, e a maioria aqui, felizmente, tenho certeza que não pensa dessa forma. Tenho certeza que veem os animais como algo além de simplesmente um cachorro, um gato, ou qualquer outro animal que seja. Eles hoje fazem parte das nossas famílias. E sendo parte das nossas famílias, deveríamos respeitá-los a todos, não só cães e gatos. Quando a gente fala em proteção aos animais, as pessoas só pensam em cães e gatos. Mas essa proteção deveria se estender a outras criaturas. E quando a gente fala se estender a outras criaturas, aí exige, entre aspas, uma mudança dos nossos hábitos. E espírita é muito preguiçoso. Espírita não quer mudar hábitos. Aprendeu de um jeito, vai desse jeito até o fim da vida, e aí se torna polêmico o assunto. Então, a gente vai ver que não tem nada de polêmico, é um assunto muito tranquilo, e que tomara que outras casas, outras mentes sejam abertas, né, para que esse tipo de assunto seja tratado de forma tranquila, de forma transparente, principalmente, porque não tem nada de diferente do que a gente aprende na doutrina espírita. Então, alguns dos assuntos que eu costumo abordar nessa palestra, poderiam ser muitos outros, mas esses são os principais, são aqueles que mais geram dúvidas, geram mais perguntas das pessoas em relação à espiritualidade dos animais. Os animais têm alma ou têm espírito? Tem muita gente que duvida disso. Eles têm inteligência? Eles reencarnam? E quanto tempo leva a isso? Têm livre-arbítrio? Se tornarão um dia seres humanos? Também tem gente que torce o nariz para isso. E não tem como falar de animais se não falar de vegetarianismo. Bom, animais têm alma ou espírito? É a grande pergunta que as pessoas fazem. Animal não tem alma, animal não tem espírito. Animal tem princípio inteligente, que é o que a grande maioria dos espíritas diz. Mas vamos entender por que existe ainda essa celeuma, essas dúvidas em relação a isso. Charles Darwin, naturalista britânico, viveu na mesma época que Kardec, século XIX. Ele escreveu esse livro, que talvez seja o mais importante, que até hoje é utilizado, né, em escolas, em faculdades, que é A Origem das Espécies. Reparem a data de publicação do livro, 1859. Guardem essa data. Kardec, que aliás esse mês de outubro, né, comemora seu aniversário de Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. Essa primeira versão do Livro dos Espíritos, ela tinha 500 e poucas perguntas. O que não tinha nessa primeira versão, que saiu na versão definitiva do Livro dos Espíritos, em 1860, é o capítulo chamado Os Três Reinos. Mas por que esse capítulo é importante? Nesse capítulo, fala-se sobre os animais. E muitos centros espíritas pulam esse capítulo em grupos de estudo. É muito polêmico, melhor deixar para lá, não vamos estudar isso não. Bom,
Por que essas datas, eu falei que as datas eram importantes? Kardec publicou o primeiro livro em 57. O livro A Origem das Espécies saiu em 59. A segunda e definitiva versão do Livro dos Espíritos em 1860. Até hoje não se sabe, não se tem certeza, se Kardec teve ou não contato com Charles Darwin. O fato é que um ano depois que Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, o capítulo Os Três Reinos começou a constar no Livro dos Espíritos. Um capítulo que fala especificamente sobre os animais. Então, Kardec, como um estudioso que era e sempre estava buscando novos conhecimentos, eu imagino que deva ter tido contato, se não diretamente com Charles Darwin, mas pelo menos com o livro A Origem das Espécies. Então, esses fatos são muito importantes para a gente entender o porquê de ainda existir esses preconceitos em relação a animais dentro da doutrina espírita. Na Revista Espírita, de janeiro de 1866, olha só o título da revista. As mulheres têm alma, acho que não sei se dá para todo mundo ler daí, mas está aqui bem destacado. As mulheres têm alma? Era uma dúvida que existia no século XIX. A maioria aqui acho que é público feminino. Hoje não se questiona esse tipo de coisa. Mas no século XIX se questionava se mulheres tinham alma, se os negros tinham alma. Imagine os animais. Se entre seres humanos já existiam essas diferenças ou essas polêmicas, com relação aos animais mais ainda. Então esse era o terreno que Kardec pisava no século XIX. O objetivo dele não era trazer na doutrina espírita assuntos específicos dos animais. O objetivo dele era muito maior. Mas ele falou também sobre animais. E isso a gente não pode negar. E é isso que muitos espíritas às vezes fecham os olhos. Kardec não falou de animais. Não tem nada nas obras básicas sobre os animais. Logo no capítulo Os Três Reinos a gente já encontra informações. Bom, vamos lá então, vamos aprofundar um pouco mais essas questões. Questão 97A do Livro dos Espíritos, sobre se animal tem alma ou não. Resposta, é também uma alma, porém inferior à do homem. Então, logo na resposta, a gente já encontra que os animais têm alma, sim. Kardec está dizendo aqui. Mas, a grande maioria dos espíritas diz que animal tem princípio inteligente, que não é alma. Questão 607A do Livro dos Espíritos, inclusive é uma das questões do capítulo Os Três Reinos. É nesses seres que estáis longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Tá vendo? Kardec falou que é princípio inteligente, que não é alma. Questão 23 do Livro dos Espíritos. A pergunta é, o que é o espírito? Resposta, o princípio inteligente do universo. Percebam que é apenas uma questão de nomenclatura. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec faz uma diferenciação entre espírito e alma. Alma, quando nós estamos aqui encarnados. Espírito, quando nós estamos no plano espiritual. Podemos dizer que princípio inteligente seria a alma ou o espírito de quem estagia na fase de animalidade. É apenas uma questão de interpretação de texto. Se nós juntarmos esses três termos, princípio inteligente, alma e espírito, a gente vai ver que é a mesma coisa. O que nos diferencia são os estágios ou a condição em que nós nos encontramos. Ou animal, ou espírito encarnado, ou já desencarnado. Apenas isso. Então, quando alguém fala, animal não tem alma, tem princípio inteligente, não vamos brigar com ninguém. Mas saibamos que o termo princípio inteligente significa espírito, que significa alma. Olha só, juntando as questões aqui, acho que fica mais claro. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ou, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Juntando as questões, questão 607A e questão 23, fica mais claro para a gente entender essas nomenclaturas ou essa diferenciação de estágios em que nos encontramos. Ainda na questão 607A, aliás, é uma questão com muito conhecimento ela. Eu sempre costumo separá-la em algumas partes para melhor entendimento. Crê que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Esses grifos aqui, seres inteligentes e criaturas, são grifos meus. Seres inteligentes. Uma das questões do Livro dos Espíritos diz que a inteligência é um atributo do espírito.
Então, se eles, os animais, são seres inteligentes, só por isso eles já têm alma ou espírito. Então veja como uma coisa vai ligando à outra. Veja como não tem nada de polêmico, basta querer estudar, basta querer abrir a mente para a gente entender algumas coisas. E muitos não querem entender, né? É o espírito sinônimo de inteligência? Está aqui, ó, na questão 24 do Livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo do espírito. Então não sou eu que estou dizendo, foi ninguém que inventou, Kardec disse. Se alguém quiser discordar ou quiser brigar com alguém, briga com Kardec e não comigo. Outra questão muito importante. O espiritismo, ele tem 3 aspectos. Acho que todo mundo aqui que estuda espiritismo sabe. Ciência, filosofia e religião. Kardec nos recomendou acompanharmos o progresso da ciência para a gente se manter atualizado, certo? No ano de 2012, esse cientista aqui, o neurocientista, Philip Lowe, junto com outros cientistas das mais variadas especialidades, criaram um documento chamado Declaração de Cambridge. O que é isso? Nesse documento, numa conferência sobre consciência em animais humanos e não humanos, diz lá que os animais são seres sencientes. Ou seja, são capazes de sentir dor, prazer, e sendo assim não devem ser tratados como coisas. E como nós tratamos os animais hoje em dia? Tirando cães e gatos que estão em nossas casas, dormem nas nossas camas e chamamos de filhos. Está vendo como precisa ampliar os nossos horizontes? Não é só amar cão e gato. A gente precisa estender esse amor para as outras criaturas, porque eles sentem dor sim. Ah, uma vaca não sente dor quando é abatida. Não. Uma galinha não sente dor quando é abatida. Não. Um peixe não sente dor quando é tirado do seu habitat. Não sente? Só para a gente ir refletindo um pouquinho. Bom, e os animais? Têm inteligência ou têm instinto? A grande maioria diz que os animais são seres que agem apenas por instinto. Mas quem tem animal em casa, tenho certeza que observa comportamentos que vão além de um simples instinto, né? Vamos lá, questão 73 do Livro dos Espíritos. O instinto é uma espécie de inteligência. Uma inteligência sem raciocínio. E é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Ah, o animal age por instinto? Ok. Mas o instinto também é um ato inteligente, proporcional ao nível evolutivo em que ele se encontra. E nós, humanos, também agimos por instinto. Nós não temos o instinto de conservação? Aqui não vai acontecer nada, mas se eu for ali na janela, e se eu olhar ali para baixo, qual vai ser a minha reação ao olhar uma altura tão grande? Opa, vou recuar porque se eu ficar muito perto eu vou cair. O que isso significa? Que o meu instinto de conservação está me preservando de um mal maior. Então nós agimos por instinto também. Os animais que vivem na natureza agem mais ainda por instinto, que eles não têm esse convívio com a gente, com os seres humanos. Os animais domésticos, os que convivem com a gente, eles mesclam uma inteligência proporcional ao seu nível evolutivo com o instinto também. Então todos nós agimos por instinto, humanos e animais. Essa antropóloga britânica, Jane Goodall, ela ainda está encarnada, inclusive, ela pesquisou durante muitos anos o comportamento de chimpanzés. Isso lá na década de 60. Então não é algo atual. E nessas observações, ela concluiu que os animais, ou pelo menos os chimpanzés, têm consciência. O que é algo que vai além de inteligência e instinto. Recentemente ela apareceu num Globo Repórter, mostrando todo o trabalho dela. Ela tem um instituto que chama Jane Goodall, que é especializado, né, no tratamento de chimpanzés na África, em várias partes do mundo. E tem um vídeo muito interessante em que ela está com outras pessoas e tem um chimpanzé numa gaiola. Eles levam esse chimpanzé até no meio de uma floresta. Eles abrem a gaiola do chimpanzé, ele sai da gaiola, sobe em cima da gaiola, observa, né, todo o ambiente, um ambiente diferente onde ele estava, e antes dele ganhar a liberdade, ele vira-se para ela e lhe dá um abraço. Ele agiu por instinto, com inteligência ou com um mínimo de consciência? Se ele agisse apenas por instinto, ao abrir a gaiola, sairia em disparada para ganhar a liberdade.
Ele voltou-se para ela, porque ela cuidou por um determinado período dele, e lhe deu um abraço. Então vejam que no caso dos chimpanzés, os macacos, eles estão um nível evolutivo um pouco acima, por exemplo, de cães e gatos. Eles já estão muito próximos da fase de humanidade. Mas nessa fase, ele já é possível detectar níveis de consciência. Então, é algo que vai além de simples instinto, além de uma simples inteligência. Um outro exemplo aqui do papagaio Alex, não sei se todos já ouviram falar dessa história, ele tem um livro que chama Alex e Eu, dessa senhora aqui, a Irene Peppinger. Tem vários vídeos na internet dela com o papagaio. Aqui, não sei se dá para todos verem, ela tem uma tábua aqui com vários objetos, com vários formatos e várias cores. E tem alguns vídeos que ela pergunta para ele, qual que é o vermelho, qual que é o azul, e ele aponta com o biquinho. Né? Ou seja, ele acabou ganhando um nível de inteligência a ponto de detectar a diferença de um objeto para outro. E nesse livro ela descreve um pouco da convivência com ele. E antes dele morrer, aos 31 anos de idade, ele virou-se para ela, os papagaios, né, têm uma facilidade maior de emitir frases, né, de palavras, diferente de um cachorro, né? Ele virou-se para ela e disse, fique bem, eu te amo. Ele agiu por instinto? Alguém ensinou ele a falar essa frase? No momento da sua morte, no momento do seu desencarne? Então, por esses exemplos, a gente percebe que os animais não agem apenas por instinto. Existe ali um nível de inteligência diferente do nosso, é bom que se diga isso. A gente não pode querer comparar um animal, um cachorro, um gato com um ser humano. Até porque, o ser humano é o ser mais inteligente. Ok, e o ser humano está fazendo o quê do outro lado do mundo, entre países diferentes? Usando a sua inteligência. Não estão bombardeando uns aos outros? Que nível de inteligência é esse? Livre-arbítrio. Os animais têm livre-arbítrio? Agem por si só? Têm liberdade de fazer o que quiserem? Como nós? Os animais, questão 595 do Livro dos Espíritos. Os animais não são simples máquinas como imaginam. Sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Possuem liberdade, mas restrita aos atos da vida material. Eles têm um livre-arbítrio limitado, um livre-arbítrio condizente com o seu nível evolutivo. Por exemplo, os animais, eles não têm condições de escolher como, quando e onde vão reencarnar. Eles ainda não atingiram um nível evolutivo que lhe permita esse tipo de escolha. Nós, humanos, pelo menos alguns de nós, temos essa possibilidade de, em alguma etapa evolutiva nós, participarmos do nosso processo evolutivo, por exemplo, da nossa reencarnação. Os animais não têm essa possibilidade, porque a liberdade deles, como diz aqui, é restrita aos atos da vida material. São escolhas ali muito peculiares, muito próximas a deles, que diferente da nossa, que já atingimos um nível que nos proporciona isso. E aí, a gente utilizando mal o nosso livre-arbítrio, o que acontece com a gente? Reencarnamos e reencarnamos até resgatarmos os nossos débitos. Como eles não têm livre-arbítrio, os animais não possuem expiações. Possuem provas para o seu aprendizado, para a sua evolução. Mas eles não têm o que expiar. Se um animal, por exemplo, um animal vai lá e morde um carteiro, por exemplo, ele não vai ter que vir numa outra vida e pagar aquilo que ele fez. Porque aquilo foi um ato instintivo dele, um ato que não foi pensado. Nós, se pegarmos uma arma e fizermos mal a alguém, esse ato foi pensado. Embora muita gente, eu não sabia onde eu estava, não sabia o que eu estava fazendo, fui tomado de um espírito, né? Quantas vezes a gente não viu isso, né? Pessoas criminosos tentando se defender alegando isso. Desculpa, agiu com livre-arbítrio, sabia o que estava fazendo. Os animais ainda não têm essas escolhas, essas liberdades. A alma dos animais, então, não pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se, pois ainda não tem o livre-arbítrio, como Kardec nos diz aqui. Só voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho de reencarnação. Essas escolhas dos animais, como, quando e onde eles vão reencarnar, essas escolhas são feitas por espíritos humanos no plano espiritual. Eles é que determinam quando vão reencarnar, como vão reencarnar, se na mesma espécie, se na mesma família. Então existem espíritos humanos que cuidam dessa parte no plano espiritual, porque eles ainda não têm essa possibilidade de escolha.
Agora sim, falando de reencarnação. A gente ouve muito no meio espírita que os animais reencarnam quase que imediatamente. Está lá no Livro dos Espíritos. Esse quase que imediatamente muda muita coisa se nós tirarmos o quase e deixarmos o quase. Deixando o quase como está no Livro dos Espíritos, não significa que eles morreu e já reencarnou. Muitas vezes eles ficam no plano espiritual, quando se faz necessário. No livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais, escrito pelo Carlos Bacelli, que conviveu com o Chico Xavier durante muito tempo lá em Uberaba. Aliás, para quem gosta de animais, é um livro fantástico, um livro bem fininho, bem gostoso de ler. Né? Uma tarde, de boa em casa, você consegue ler esse livro, que são histórias do Chico Xavier com animais. E o Bacelli nos conta aqui, ó, Chico costumava nos dizer que os animais de estimação, quando desencarnam, tornam de preferência a reencarnar junto de seus antigos donos e que os espíritos que deles cuidam, lá no plano espiritual, procurem encaminhá-los a fim de que voltem ao rol de suas afinidades. Quer dizer que um animalzinho que eu já tive, que desencarnou, ele pode voltar a conviver comigo? Sim. Temos a certeza absoluta de que ele está voltando? Não. Não dá para afirmar categoricamente. O que dá para a gente perceber, em alguns momentos, são algumas atitudes, um olhar de um animalzinho, porque eles reencarnam em espécies diferentes muitas vezes. Um que veio, sei lá, num poodle, pode voltar como um vira-lata. Isso é perfeitamente possível. Um que era macho pode voltar como fêmea. Isso é perfeitamente possível. Muitas vezes o comportamento de um animal ou o olhar de um animal podem denunciar que aquele que está com a gente já esteve anteriormente. Mas a gente não tem essa certeza absoluta. E muita gente nos pergunta, puxa, gostaria tanto que ele voltasse. Podemos pedir? Podemos. Seremos atendidos? Não dá para saber. Depende muito da necessidade evolutiva daquele animal. Vai ser útil para ele voltar a conviver com a gente? Vai ser útil para a gente voltar a ter aquele animal com a gente? Não será mais útil que a gente tenha uma nova experiência com outro animal para que a gente doe a ele amor, carinho, atenção e tudo que um animal precisa? E aquele animal que já esteve com a gente, será que para ele não será necessário ter outras experiências com outras pessoas? A gente não sabe. Mas essa possibilidade existe sim. A gente não pode descartar essa possibilidade. O que a gente não deve, ou pelo menos não deveria, é ficar preso a isso. Puxa, eu quero porque eu quero que o meu animal volte. Se for necessário, se for útil, ele vai voltar. Mas nem sempre isso ocorre. E nem sempre temos como saber. Aqueles que às vezes procuram, né, outros meios, né, às vezes até meios espirituais que não são os mais convencionais, vão querendo saber e às vezes podem ser enganados. Em algumas vezes podemos ser enganados. Então, que a gente não tenha essa preocupação excessiva. Se tiver que voltar, ele vai voltar. Se tiver que a gente vai saber, de uma forma ou de outra. Quem aqui já assistiu aquele filme 4 Vidas de um Cachorro? Não é um filme espírita, mas ele tem muito a ver com essas questões de reencarne. Na primeira encarnação, aquele cachorro tinha o seu tutor, teve outras experiências e depois não voltou para ele. É mais ou menos assim que pode funcionar. Tem histórias do Chico, para quem já leu histórias dele, que o mesmo animalzinho voltou para ele 5 vezes. Mas é o Chico, né? Nós não somos Chico Xavier. Se juntar todo mundo aqui, não dá à luz a grandiosidade de Chico Xavier. Ele tinha méritos para isso. Quem sabe a gente possa adquirir méritos para isso. O mais importante da gente entender, sabemos ou temos como saber, não temos como saber, eles não voltam para a gente. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho não tem nada a ver com animais, mas como eles fazem parte da nossa família, a gente pode encaixá-los nessa colocação do Kardec. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Se hoje os animais fazem parte da nossa família, e hoje, segundo algumas pesquisas até de IBGE, existem mais cães e gatos nas famílias brasileiras do que crianças entre 0 e 10 anos de idade. Se isso é bom ou é ruim, é uma outra discussão. Mas o fato é que eles fazem parte da nossa família.
Se criamos laços de família com os animais, se esses laços são extremamente apertados, não será a reencarnação que vai destruir esses laços. Por isso que eles podem voltar? Podem. Porque esses laços não se rompem. Quando, quando vai ser, como vai ser, não dá para saber. Mas é uma possibilidade muito forte, muito palpável. Por isso que eu sugiro, quem tiver às vezes essa dúvida ou essa curiosidade, começa a reparar no comportamento de um animalzinho que esteja com você. Às vezes você tem lá um animalzinho saudoso que já esteve com você. Puxa, será que ele já voltou? Será que esse que está comigo pode ser ele? Procura reparar no comportamento. Principalmente quem, às vezes, acabou de perder um animalzinho e vai lá e adota, respeitando, né, principalmente o período de gestação de um animal. Procure reparar, às vezes, no comportamento daquele animalzinho novo. Principalmente quando é novo, às vezes é mais fácil de reparar essas semelhanças de um animalzinho para outro. Mas mesmo um animal idoso a gente consegue também perceber. E os animais se tornarão seres humanos um dia? Se eles se tornarão seres humanos um dia, significa que um dia nós já fomos animais? Tem gente que tem pavor de pensar nisso. Vamos ver o que nos diz a doutrina espírita. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. O que significa essa frase? Que nós já tivemos outras experiências lá atrás. Há bilhões e bilhões de encarnações, já habitamos em algum mundo o corpo de um animal. Certo? Se a evolução se dá do átomo ao arcanjo, significa que a gente já passou por uma outra fase evolutiva. Quando foi isso? Não importa. Mas já passamos. Então, se nós já passamos, eles, os animais que estão aí no meio dessa trajetória, se tornarão um dia seres humanos. Nós um dia não nos tornaremos arcanjos ou seres mais evoluídos? Não deveria ser a nossa meta espiritual? Aqui na matéria a gente não tem metas no nosso trabalho. Puxa, gostaria de ser promovido, gostaria de ter um cargo maior dentro daquilo que eu faço. A gente não tem essas aspirações, espiritualmente falando. Também temos que ter aspirações de um dia nos tornarmos anjos. Vai demorar um pouquinho? Acho que vai, né? Pelo nível evolutivo das pessoas aqui, imagino que isso vai demorar um pouquinho. Mas um dia isso vai acontecer. Assim como os animais, um dia se tornarão seres humanos. Quem está dizendo isso não sou eu. Kardec, questão 540 do Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita de março de 1860, aqui é mais explícito ainda. Pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? Resposta dos espíritos: pode, mas depois de passar por muitas experiências animais, seja no plano terrestre, seja em outro. As experiências evolutivas não se dão só aqui na Terra. Outros mundos habitados, também os seres de lá evoluem. Então, a evolução não se deu apenas aqui. Talvez, quando estivermos na fase de animalidade, estagiamos em outros mundos. Até, quem sabe, antes da Terra existir, por que não? Os animais que hoje habitam aqui, será que um dia eles se tornarão humanos ainda aqui? Não sei. Talvez habitem outros mundos mais evoluídos, ou igual ao nível evolutivo da Terra. Não sabemos. O fato é que nós já fomos animais e os animais um dia se tornarão humanos. É o que nos diz a doutrina espírita. Livro A Gênese, de Kardec. Todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir. Todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude. Não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Essa frase ela é muito impactante. Estão vendo essa figurinha aqui? Ó? Dá para todo mundo ver aí? Não está muito claro? Aqui no meio tem um ser humano. Do lado tem um gatinho, do lado tem um cachorrinho. Amamos eles, né? E o boizinho? E o porquinho? E aqui é um patinho, mas poderia ser uma galinha.
Todos são filhos de Deus e objetos de igual solicitude. Todos. Não tem parênteses aqui. Não tem aspas, não tem subitens aqui. Todos são iguais perante a Deus. Nós fazemos diferenças. O meu vizinho da esquerda, eu gosto dele. O meu vizinho da direita eu não gosto. O que mora na frente da minha casa, mais ou menos. O que mora para lá, eu não quero nem saber. Nós não fazemos essas diferenças entre nós? Imagine com os animais, então. O cachorrinho e o gatinho... Opa! O cachorrinho e o gatinho eu chamo de filho. E o outro, eu faço um jantar, um almoço no fim de semana e convido meus amigos. E aí? É pra gente pensar, tá? Qual é o grande objetivo do espiritismo? Não é promover reflexões, não é a gente sair do centro espírita quando assiste uma palestra ou quando sai de um grupo de estudos e pensar naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, interiorizar aquilo e, dentro do possível, praticar ou não. O objetivo é esse aqui, tá? Não é obrigar ninguém a fazer absolutamente nada, mas pensarmos a respeito de assuntos que não são discutidos. Ou alguém já viu isso em outras palestras? Em palestras, entre aspas, normais. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa antes. Então, é para a gente pensar. Puxa vida, né? Nunca tinha pensado dessa forma. Já li a Gênesis, já li o Livro dos Espíritos, já li o Evangelho e nunca parei para pensar nessas coisas. Então, aqui ó, um breve resumo das nossas etapas evolutivas. Bem resumido mesmo. Lá do átomo primitivo, né, que a gente viu, lá no Livro dos Espíritos. Passando pelo reino mineral, vírus, bactérias, algas, protozoários, fungos, reino vegetal, reino animal. E depois disso aí, os níveis mais espirituais, digamos assim. Então, já passamos por todas essas fases aqui. Todas elas. Hoje nós estamos aqui na fase de animalidade. Ah, o ser humano é animal? Sim. Lá no capítulo do Livro dos Espíritos não é 3 reinos? Reino vegetal, reino mineral, reino vegetal e reino animal. Nós pertencemos ao reino animal ainda, na fase de humanidade. Não existe um 4º reino. Mas também não vamos brigar com ninguém se alguém falar reino nominal. Só para diferenciar dos animais mesmo, né? Livro Emmanuel, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Então Emmanuel também falou a respeito. E Emmanuel / Chico Xavier são literaturas confiáveis. Né? Pelo menos a grande maioria dos espíritas pega livros do Emmanuel, do André Luiz, como livros confiáveis para estudo, né? para discussões, né? Então, o Emmanuel também nos fala a respeito disso. Aqui, digamos, um organograma da nossa evolução, dita pelo Leon Denis, que foi um grande continuador da obra de Kardec. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Todas as etapas evolutivas, ó. Todas as etapas evolutivas nesse resuminho aqui do Leon Denis. Muito simples e muito didático, diga-se de passagem. Agora que o bicho pega. Quem aqui é vegetariano ou vegano? Antes da gente ver os assuntos aqui, em tese geram polêmicas, vou dar a minha opinião, tá? Aí é a minha opinião. Eu, particularmente, por tudo que eu já estudei, entendo que o espiritismo / movimento espírita deveria abraçar o vegetarianismo como uma conduta. Ah, mas a carne nutre a carne... Ok. Eu entendo que o espiritismo deveria abraçar o vegetarianismo. Infelizmente, isso não ocorre. Ah, mas Kardec não falou de vegetarianismo. Século XIX, lembrem-se. O terreno em que ele pisava. Mulher não tinha alma, negro não tinha alma, enfim. A igreja pegando no pé.
Mas o vegetarianismo, ou para quem é vegano, eu sou vegetariano, ainda não consegui ser vegano, é algo que precisa ser despertado em cada um de nós. Não sou eu que vou convencer ninguém aqui a se tornar vegetariano, nem é esse o propósito, mas o que a gente precisa é ter consciência daquilo que a gente faz. A partir do momento que eu coloco um bife no meu prato, que eu tenha a consciência de que por trás daquele bife, um ser foi assassinado, sofreu para atender ao meu paladar, ao meu gosto. Que a gente tenha essa consciência. Se eu vou continuar comendo carne ou não, ok, é um livre-arbítrio de cada um. Mas que eu tenha essa consciência. E essa consciência ninguém quer ter. Por isso que as pessoas quando falam, falar sobre espiritualidade dos animais, é polêmico. Por que é polêmico? Porque vai despertar as nossas consciências, vai abrir as nossas mentes. Isso é polêmico? É a gente adquirir conhecimento. O que a gente faz com o conhecimento que a gente adquire é de cada um. Se eu vou conseguir pôr em prática aquilo que eu aprendi, é de cada um. Mas o que a gente não pode alegar é ignorância, alegar demência. Não sabia. A gente pode alegar demência, a gente pode alegar não sabia, sendo espírita, porque o espiritismo, as casas espíritas não falam disso. Aí a gente pode alegar não sabia, porque ninguém falou disso. Ninguém falou naquelas. A gente tem informações, muitas informações nas obras básicas que podem despertar sim nossas consciências por nós mesmos, sem que alguém venha aqui e fale a respeito. Mas aí é de cada um. É o livre-arbítrio, é o nível de consciência / vontade de cada um. Então, o que eu vou falar aqui não é polêmico, não é para criar... Não quero que ninguém saia daqui bravo comigo, mas saiam daqui pensando pelo menos a respeito. Quando forem comer um bife, um frango, um peixe, seja lá o que for, pensem a respeito pelo menos. Vamos lá. Capítulo 24 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. O que significa isso? Nós temos um momento de despertar, todos nós, na nossa vida. Tem pessoas que esse despertar é um pouco mais rápido. Tem pessoas que levam uma vida inteira, e às vezes mais de uma vida, sem se despertarem. Despertar no sentido espiritual da coisa. Às vezes a gente passa uma vida inteira cometendo os mesmos erros, e a gente precisa de uma outra experiência para pagar o erro lá da outra vida, que era da outra, que era da outra. Sendo que a gente poderia aproveitar o conhecimento que a gente adquire e evoluir espiritualmente. A gente não está aqui apenas para resgatar débitos. A gente está aqui para evoluir, para aprender. E o Espiritismo é uma excelente escola para todos nós. Se não fosse, vocês não estariam aqui, estariam em casa, fazendo qualquer outra coisa. Se estão aqui é porque querem adquirir um pouquinho de conhecimento. Então, vamos aproveitar o conhecimento e na medida do possível, colocar em prática o conhecimento que a gente adquire. Em todo mundo que vem aqui fazer uma palestra, que a gente aproveite aquilo que é falado aqui. E dentro do possível a gente coloca em prática. No livro Chico Xavier, aliás, livro O Consolador do Chico Xavier com o Emmanuel. Esse livro é um dos primeiros do Chico, lá da década de 30, 40. É um livro também de perguntas e respostas, assim como o Livro dos Espíritos. Na questão 129 do livro O Consolador. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta. A ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Determinadas vitaminas podem ser encontradas em produtos de origem vegetal sem a necessidade dos matadouros e frigoríficos. Podemos ser vegetarianos hoje? Sim. Queremos ser vegetarianos? Aí é de cada um. Eu não dispenso o meu churrasquinho. Final do ano, aquele pernil, aquele peru, aquela mesa farta. Estamos agora em outubro, ainda dá tempo da gente pensar um pouquinho no Natal. O que nós celebramos no Natal? Nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, ali. Quem estava ao redor de Jesus quando ele nasceu, segundo conta a história? Vários animais.
E o que nós fazemos com os vários animais que estavam ao lado de Jesus quando ele nasceu? Estão ali conosco, na nossa mesa, mas para servir de alimento. Estamos comemorando o aniversário do maior ser que passou aqui, o nosso mestre, guia e modelo, com a morte de seres inocentes. Só para a gente pensar um pouquinho. No Natal, que ainda dá tempo de pensar um pouquinho. Ah, mas eu vou na casa do fulano que só tem carne, não sei o quê. Aí é um propósito de cada um. Vai de cada um tomar a consciência e falar, não, isso eu não quero mais para minha vida. Ah, mas todo mundo come. Isso eu não quero mais para minha vida. Ah, todo mundo não perdoa, mas eu estou perdoando. Isso eu não quero mais para minha vida. Ah, todo mundo está fazendo. Como diziam as nossas mães, você não é todo mundo. Todo mundo come carne. Eu não sou todo mundo. Desde que eu queira, né? Desde que eu queira. Então, Emmanuel já nos falava a respeito sobre a questão do vegetarianismo. Livro Missionários da Luz, André Luiz. Terceiro livro do André Luiz. Estava ele lá visitando matadouros e a visão espiritual do matadouro. Via numerosos grupos de entidades francamente inferiores diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um grande número de desencarnados em lastimáveis condições que atiravam seus borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devoradora, sugando as últimas energias vitais dos animais que tinham acabado de ser assassinados. Não foram batidos, foram assassinados. E qual é a condição daquela carne que a gente vai consumir depois? Livre de qualquer energia negativa? Ah, mas cozinhou, lavou, tá novo, cozinhou, tá... Não. Aquela energia está impregnada naquela carne. Por que isso, felizmente, isso muitos centros espíritas recomendam. Quem trabalhar em trabalho mediúnico ou num trabalho de doação de energia, muitos centros recomendam que não se coma carne no dia anterior ou no dia do trabalho. Por que será? Se a carne não faz mal energeticamente, por que existe essa recomendação de alguns centros espíritas? Então, para a gente pensar. Livro A Desencarnação dos Animais, da autora Janete Figueiredo. Os animais já estão mortos mesmo, então por que não comer? Contudo, se todos dissessem não, acabaria-se com esse comércio macabro. Seria o fim do holocausto animal, mas infelizmente poucos pensam na trajetória do bife até chegar ao prato. Alguém aqui teria coragem de ir num pasto ou num abatedouro, matar um boi para comer? Acho que não, né? Mas alguém fez o serviço sujo para a gente. Ou seja, eu estou me eximindo da culpa porque alguém fez isso? A gente não pensa naquele bife suculento. Aliás, aquele bife só é suculento porque tem muitos produtos ali para que ele permaneça assim. Mas a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa que por trás daquele bife existia um ser vivo que sofreu para morrer, que tinha família, que sentiu dor. Ah, é assunto polêmico, né? Polêmico porque faz a gente pensar. A nossa relação com os animais, com os domésticos, pelo menos, hoje ela é muito boa. Há 20, 30, 40 anos, os animais viviam no quintal, comendo restos de comida. Se chovia, eles que se virem. Hoje não. Hoje a gente vai viajar, pensa duas vezes se vai viajar, se vai levar eles, com quem ele vai ficar. Não é assim que funciona? Essa relação hoje ela é muito estreita, muito próxima, né? Chamamos eles de filhos. Eu, pelo menos, chamo meus cachorros de filhos. Eu não tenho filhos humanos, mas tenho 3 filhas animais. 2 filhas e um filho, que é um terrorzinho, inclusive. Aquele que estava no cartaz na foto não é meu, é do meu pai. Ele viria hoje aqui, ele iria trazer o cachorrinho, mas como ele foi viajar, tá melhor que nós, né? Tá na praia. Estão lá curtindo a praia, mas ele vai no centro com a gente, tá? Aquele cachorrinho do cartaz lá. Mas ele é tratado como filho. Todo paparicado, normal. Quem aqui não faz isso? Alguém aqui não faz isso com seus animais?
Mas há 20, 30 anos, todo mundo fazia, né? Então essa relação hoje, ela é muito boa. E essa daqui? Quando a gente vê um boi, uma vaca, um porco, uma galinha, um peixe. Ah, mas nem peixe. Para quem é vegetariano, acho que todo mundo já deve ter ouvido. Quando vai em algum lugar, eu não como carne. Ah, mas peixe você come, né? Peixe dá em árvore? Não. Peixe está no mar. Foi retirado do mar, foi retirado do seu habitat para ser consumido. E sofreu para isso. Então todos eles aqui sofreram. São assassinados para que a gente possa usufruir da sua carne. Lembrem do que estava lá escrito no livro do Emmanuel. Hoje, se quisermos, podemos não consumir a carne mais deles. Porque nós encontramos vitaminas, proteínas, uma série de coisas em outros alimentos. Agora, você vai num médico. Os médicos sugerem dietas vegetarianas ou veganas? O meu cardiologista, quer dizer, o meu ex-cardiologista, quando eu falei que ele era espírita também. Quando eu falei que ele era vegetariano, ele ficou possesso comigo. Como assim você não come carne? Eu falei, não como. Já fazia uns 5 anos que eu não comia carne. Você tem que comer carne? Por que isso? Por que aquilo? Eu falei, não como mais carne. Estou mal. E eu tinha acabado de levar os exames de sangue para ele. Algum exame deu alguma alteração? Ah, não. Eu falei, então, claro, quem for pensar em parar de comer carne, o ideal é que procure uma ajuda médica. E alguma ajuda médica que queira ajudar. Porque tem muitos cardiologistas, muitos nutricionistas que não querem sugerir dietas vegetarianas ou veganas. É um trabalho difícil, mas dá para procurar, quando se quer, a gente consegue. Tudo que vive é teu próximo. Mahatma Gandhi, que não é espírita, mas que ilustra tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, a gente encontra lá que Deus disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre o réptil, enfim. Ah, tá vendo? Lá na Bíblia diz que a gente temos que dominar os animais. Mas o que significa o verbo dominar? De acordo com o velho e bom dicionário, ter autoridade ou poder sobre algo ou alguém. Ok. Mas, do latim, o verbo dominus significa Deus ou Senhor. Então, será que essa passagem bíblica aqui, esse dominar não significa sermos para os animais deuses ou senhores ou protetores deles? Alguém tinha parado para pensar nisso antes? Eu não sabia disso há 10 anos. Juro por Deus. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será sagrado. Essa frase e essa imagem me marcaram. Essa frase e essa imagem foram o meu despertar. Há 11 anos, fui fazer um curso sobre espiritualidade dos animais no Centro Espírita em São Paulo. Vi lá imagens que me chocaram profundamente, inclusive dos abatedouros. E eles tinham um banner na casa, no centro, com essa imagem e com essa frase, que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 4. Quando eu cheguei e vi essa frase, tudo bem, a imagem é bonitinha, né? Jesus com o carneirinho e tal. Ao final do curso, essa frase foi o meu despertar. Quando eu voltei, o Centro Espírita era em São Paulo. Estava eu, meu pai, na época minha namorada, hoje minha esposa. No caminho de volta para casa, virei para o meu pai e disse, a partir de hoje eu não como mais carne. Meu pai falou, eu também não. Chegamos em casa, minha mãe com o freezer cheio de carne, congelada, né, que ela comprava um monte para... Mama, não comemos mais carne a partir de hoje. Como assim? Ah, o que eu faço com essa carne? Não sei, jogue fora, dê para alguém, não comemos mais carne. Tudo aquilo que a gente ouviu e viu, e essa frase, para mim e para o meu pai, foram os nossos despertares. Que um dia o nosso lar seja sagrado. Que um dia o estábulo seja sagrado como o nosso lar deve ser. Ou seja, que um dia a gente veja a todos os seres, todos,
como seres vivos da criação, criados por Deus, nosso Pai. Nós não vemos isso ainda, a grande maioria ainda não vê isso hoje. E por tudo isso é que eu digo que eu, Wilson, entendo que o espiritismo / movimento espírita deveria adotar o vegetarianismo como norma de conduta. E, infelizmente, muitos centros fecham seus olhos. Muitas entidades fecham seus olhos. Agora, em novembro, a FEB, Federação Espírita Brasileira, vai promover um evento em Brasília em prol da natureza, do meio ambiente. Esse evento foi criado / patrocinado por um movimento, por uma entidade chamada MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. São pessoas espíritas, em sua grande maioria veganos ou vegetarianos. E esse evento também tem a coparticipação de algumas federativas de outros lugares, que não o estado de São Paulo, e a Sociedade Vegetariana Brasileira. Ou seja, a FEB está abrindo suas mentes para isso. Criou até um panfletinho feito em 2 volumes sobre a questão da espiritualidade dos animais. Tomara que isso acorde outras federativas, que acorde o movimento espírita e que as pessoas não parem de dizer que falar sobre espiritualidade dos animais é assunto polêmico, que não pode estar em nenhum grupo de estudos espírita, que não pode ser falado numa palestra espírita. Infelizmente, a gente ainda se depara com essas coisas. Então, procurei passar aqui de uma forma, na medida do possível, tranquila e serena, conceitos espíritas a respeito da espiritualidade dos animais. Nada do que está aqui foi criado por alguém, foi invenção minha ou invenção de uma pessoa. É um compilado de várias informações, de vários ensinamentos, e que encerra-se com essa frase marcante do André Luiz no livro Missionários da Luz. E essa palestra, que eu já fiz, felizmente, já fiz em mais de 20 centros espíritas, aqui em Sorocaba, em outras cidades, essa palestra é uma homenagem a esse querido amigo. Alguém já ouviu falar de Marcel Benedetti? Só uma pessoa? 3, 4, 5? Bom, tá bom. Quem foi Marcel Benedetti? Foi um médico veterinário espírita, idealizador do trabalho de assistência espiritual aos animais em centros espíritas. Apresentava o programa Nossos Irmãos Animais na Rádio Boa Nova, que existe até hoje. Ele, infelizmente, não está mais entre nós. Infelizmente, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas conheci a sua obra. Livros fantásticos que falam sobre a espiritualidade dos animais, e quem quiser se aprofundar nesse assunto, sugiro os livros de Marcel Benedetti, que era um espírita, estudava a doutrina espírita como ninguém e escreveu livros sobre a espiritualidade dos animais. Um livro que eu recomendo. O primeiro livro é esse aqui, Todos os Animais Merecem o Céu. Mas um livro que eu recomendo para quem quer estudar o assunto é esse aqui, Os Animais Conforme o Espiritismo. É um livro de perguntas e respostas, em que ele pegou trechos de todas as obras básicas, todos os 5 livros básicos, e tem as explicações, trechos que falam dos animais, né, obviamente, e tem as explicações condizentes com isso. É um livro fantástico, fácil leitura, fácil compreensão. Fica a minha dica de leitura e de estudo para todos vocês. E, conforme a autorização aqui da casa, e a Ana já até falou, eu hoje estou como presidente do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, que faz um trabalho de assistência espiritual aos animais aqui em Sorocaba. Esse mês de setembro, agora que passou, completamos 10 anos do nosso trabalho, não do nosso centro espírita. Hoje nós somos um centro espírita. Nós começamos como um grupo que atuava em outras casas espíritas, e o nosso grupo completou 10 anos de existência agora em setembro. Para aqueles que tiverem animalzinho, que quiserem um dia conhecer esse trabalho, puxa, eu queria levar meu animalzinho para tomar passe, para receber um auxílio espiritual, né? Essa é a fachada do nosso centro. Tem aqui os nossos contatos, né? Tem o canal no YouTube, página no Facebook, tem o nosso site, jefasorocaba.com. Temos várias palestras gravadas sobre assuntos relacionados aos animais. Todas elas estão lá no YouTube, no site, né, para quem quiser assistir. Quem quiser ir presencialmente, temos uma pequena palestra no dia e um trabalho voltado para os animais. Esse trabalho é feito no primeiro e terceiro domingo do mês, na parte da manhã. O nosso centro ele é 10 vezes menor que esse salão aqui. Por conta até da pandemia e hoje por conta do nosso espaço físico,
nós fazemos esse trabalho, nós fazemos esse atendimento por meio de agendamento. Então, nós dividimos as pessoas que levam seus animaizinhos lá em horários diferentes, para não sobrecarregar o local, para não ficar todo mundo muito apertado, para dar um conforto para as pessoas, né, um mínimo de conforto. Então, esse trabalho é realizado no primeiro e terceiro domingo do mês. O próximo trabalho agora é dia 5 de novembro, que esse mês de outubro tem 5 domingos. Então, se alguém quiser ir, se alguém quiser conhecer, entra no site, vê lá fotos, vê lá como é que funciona. Quem quiser ir um dia presencialmente, serão muito bem-vindos, serão muito bem recepcionados por todos nós. Que é um trabalho que eu sou suspeito para falar, meu pai não está aqui hoje, mas somos suspeitos para falar, porque gostamos demais desse tipo de trabalho. É uma energia completamente diferente de qualquer outro trabalho que é feito em casa espírita. Eu já participei de vários trabalhos, de trabalho de mediúnico, de desobsessão, de psicografia. É uma energia completamente diferente. É uma energia gostosa, uma energia, sabe, muito boa. E é muito gostoso ver os tutores com seus animais. Por mais que os tutores tenham levado os animaizinhos porque estão doentinhos, mas é muito gostoso vê-los ali. É uma sensação muito boa. Então, fica o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre as questões da espiritualidade dos animais, pode acessar lá o nosso site, nosso canal no YouTube. Tem várias palestras, vários assuntos lá que a gente aborda até com mais profundidade, para que a gente conheça, para que a gente estude, para que a gente desmistifique essa questão. Falar sobre espiritualidade dos animais é polêmico. É polêmico para quem não quer mudar os seus conceitos, para quem não quer mudar a sua forma de pensar, para quem não quer mudar a sua forma de ver. E mudar a forma de ver o mundo é ver em todos os animais nossos irmãos. Todos, não só cães e gatos. Então, é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pelo espaço, pela paciência de vocês em me ouvir. Oi? Se alguém quiser perguntar algo, se eu souber responder. Aproveitar o espaço, né, para a gente também poder tirar nossas dúvidas. Assim, minha mãe falava que ter animal em casa era muito bom. E se alguma coisa fosse acontecer a um tutor, ao dono, o animalzinho pegava para ele. E até nos alertava sobre energias e tudo que podia não estar tão bem. Isso é certo? Deus é justo? Deus é bom? Deus não ama todas as suas criaturas? Seria justo Deus nos privar de um mal e que esse mal fosse destinado a um animal? Mas essa questão, várias pessoas nos perguntam: é bom ter um animal em casa. O que acontece? Os animais, eles absorvem a energia do ambiente. Eles percebem a energia do ambiente. Nós lá fazemos atendimento fraterno para as pessoas que vão pela primeira vez. O animalzinho está doente e tal, você vai conversando. Tá, e o ambiente da sua casa, como é que é? Não é muito bom. É um ambiente tumultuado, não sei o quê, parará. Nós sabemos que energias acumuladas podem virar doenças. Para nós, humanos, e para os animais também. Se nós não temos um ambiente saudável espiritualmente em nossa casa, o animal pode ficar doente, sim, mas não no nosso lugar. Acontece muitas vezes de um animal ter a mesma doença do seu tutor, mas não significa que ele absorveu a doença do tutor e livrou o tutor daquela doença. Porque ele absorve a energia do ambiente. E isso ocorre. Mas do animal ficar doente ou ser um para-raio espiritual, aí Deus não seria justo. Mas é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm. Wilson, em relação aos elementais, tem algumas teorias que eles falam que esse processo de transição entre a fase animal para até a fase humana. O que você entende sobre isso? Ou tem alguma teoria que possa falar, que se baseie no espiritismo, alguma coisa que possa ser fundamentada nisso aí, por favor? O Marcel Benedito tem o segundo livro do Marcel, que inclusive estou terminando de ler. Cadê? Esse aqui. Todos os animais são nossos irmãos. Ele fala muito sobre os elementais, sobre espíritos da natureza, né? Que as pessoas, existe duende, gnomo? Sim, são espíritos que estão em fases intermediárias entre a fase animal e a fase humana. Alguns estagiam nessas fases
antes de adentrar a fase de humanidade. Então, muitos deles, não que eles sejam maus, mas às vezes eles têm algumas más tendências adquiridas de outras experiências e que às vezes se refletem nos seus comportamentos. Mas são fases transitórias. Né? O Marcel fala sobre isso, Kardec fala sobre isso também em algumas obras. Então, existem sim esses elementais. O pessoal acha que é fantasia, que é esses filmes, que assiste muito filme de fantasia, esses Harry Potter da vida, acho que é tudo... Claro que algumas coisas são fantasiosas, mas tem muita coisa real ali. Minha esposa até brinca, não sei se alguém já assistiu aquele filme Crônicas de Nárnia. Tem alguns seres ali, metade cavalo, metade humano. Aqueles são seres em fases intermediárias. Né? Esqueci o nome, minotauros, né? São seres que estão deixando a fase de animalidade propriamente dita e antes de adentrar a uma fase humana, estagiam em fases intermediárias como aquelas. Quem fez esses filmes talvez tenha tido algum vislumbre, alguma intuição espiritual e por isso criou aqueles seres, mas são seres que podem existir sim. Claro que talvez a gente não veja, mas eles existem sim. Posso dar um pitaco? Claro. Revista Espírita, o desenvolvimento animal em Júpiter. É bem explicado que eles são realmente essa coisa dupla, né? Cabeça de animal, corpo de gente ou vice-versa. É uma forma de evolução até chegar à parte humana. Eu tivemos em casa um cachorrinho que um final de semana estávamos lá, ele bateu. Na verdade, a vizinha trouxe pensando que era o meu, que era parecido, ele é pudo, né? E não era. E na época eu não queria mais, porque eu já tinha 2. E ela foi embora, e o cachorrinho vai embora, querendo que ele fosse para o outro lado, não sendo da avenida, né? Mas assim, o bichinho ficou lá no meu portão. Até que minha filha chegou e recolheu. Esse era para ser meu, né? Porque ele tinha um negócio comigo assim muito... Ele te adotou. E engraçado que do jeito que ele chegou... Ou ele te adotou ou ele voltou para casa. Então, mas do jeito que ele chegou, ele foi embora. A gente estava numa reforma da casa e assim... Eu não diria nem que foi um descuido, porque o rapaz estava lá na frente fazendo massa, o pedreiro, e ele estava junto comigo quando chegou uma pessoa para mim conversar. Foi muito rápido. Nós andamos pelo bairro, por outros bairros, minha filha colocou, não encontramos mais. Foi assim. Eu já tive essa experiência de perder um animal. Ele estava no meu colo, tinha acabado de sair do veterinário, estava no meu colo, se assustou, saiu correndo, nunca mais vi. Enfim, para mim foi extremamente difícil. Também procurei por todo lugar ali onde tinha se perdido. Infelizmente não achei. Aí um belo dia, saindo do centro, vamos dar mais uma volta? A gente já tinha desistido de procurar, já tinha desistido. E ela tinha epilepsia, ela tomava Gardenal e já fazia mais de uma semana que tinha sumido. Gardenal. Então eu já tinha desistido de procurar a minha e tal. Aí um belo saindo do centro, vamos dar mais uma volta? Vamos. Passamos na frente de uma igreja, aquela que eles não trabalham de sábado, adventista, acho que é. Na frente da igreja tinha lá tava frio, uma cachorrinha encolhidinha ali. Falei para ele, para o carro. Descemos lá, de longe, parecia ser a minha, mas não era. Cachorrinha extremamente magra, muito parecida com a minha. Olhamos para ela, olhou com uma cara assim, tipo, tô aqui, tô na rua. Deixei ela lá? Não. Levei para casa, se tornou minha filha, morreu ano passado. Eu fazia, durante o período de pandemia, que o nosso centro estava fechado, fiz e ainda faço muitas palestras online. E essa cachorrinha que eu recolhi, que se tornou minha filha, aliás, ficou um mini tourinho, né, porque engordou demais depois. Eu fazia as palestras na minha casa, num cômodo na parte de cima, e tinha que subir uma escada caracol. Os meus outros cachorros morriam de medo de subir a escada. Ela subia.
Não só subia, como aparecia bem no final das palestras, ela subia, eu estava sentado, ela subia no meu colo e ficava ali, e apareceu em várias palestras online. Ficou comigo 8 anos. Inclusive, não era Gotas minha. de Otimismo, né? Oi? Inclusive no Gotas de Otimismo ela aparece. Apareceu. Aparece. Não era aquela que eu tinha perdido, mas foi uma outra que eu dei tanto ou mais amor e carinho quanto aquela que se perdeu. Então, aquela coisa, não é o mesmo animal que voltou, mas a gente pode proporcionar a um outro animal, a um outro ser, o mesmo carinho, o mesmo afeto que a gente tinha pelo anterior. É igual ao afeto? Talvez não seja, mas ambos precisam de amor e de carinho. Né? Assim, atropelar uma coisa. Eu tenho certeza que ele foi acolhido por alguém que viu, e ele já tinha esse probleminha quando ele ficava meio diferente quando ele ficava assustado, sabe? Rodando em círculo. Alguém pegou. Quem sabe não aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com você. Outra pessoa acolheu, outra pessoa deu amor, deu carinho. Foi uma outra experiência. Né? Uma outra experiência que ele teve. Então... No caso dos vegetais, que a gente fala que não vai comer carne, né? A pessoa tira sarro e fala, mas você vai comer o vegetal que também foi ser vivo. Tem alguma explicação, alguma coisa sobre isso? Os vegetais, eles não têm terminações nervosas. E quando você arranca um pé de alface, por exemplo, você não está exterminando a vida de um alface. Ele vai florescer de novo. Agora, se você extermina um boi, aquela vida se foi. Um boi, um cavalo, um porco, uma galinha, seja lá o que for. E só também... Tem muita gente, comer peixe não tem problema, porque o peixe é uma alma coletiva, é uma alma grupo. Isso não existe. O conceito de alma grupo não é um conceito espírita. É um conceito de outras filosofias espiritualistas, tal. Mas cada ser ele é uma individualidade. Eles vivem coletivamente? Sim. Mas exterminando um peixe, você está exterminando uma vida. Não é um todo coletivo, como infelizmente algumas pessoas às vezes querem justificar. Vou comer um peixe? Então não tem problema. O peixe ele tem a sua individualidade, é diferente do vegetal, que ele não tem essas terminações nervosas, ainda não tem uma consciência desenvolvida igual ao mamífero. Então, nesse sentido, a gente vê que exterminar um vegetal, na verdade, você só está tirando um alimento para você, mas ele vai florescer de novo. Assim como uma fruta de uma árvore, né, e por aí vai. Mas alguns não são nem veganos, alguns radicais, muito radicais, entendem que também não se pode comer vegetal. Aí não é nem vegano, é uma outra... Nem sei o nome exatamente disso. Oi? Tem gente que só come fruta, que caiu da árvore, enfim. Esses radicalismos a gente também tem que tomar algum cuidado. Né? Oi? Eu gostaria de saber a visão espírita sobre a eutanásia. Justamente, sempre que possível, preservar a vida. Isso vale para humanos como para animais. O animal está sofrendo muito, não tem mais o que fazer. A questão é, até onde você foi? Você foi num veterinário. E, aliás, somente um médico veterinário tem autonomia e condições de dizer que um animal pode ou não ser eutanasiado. Ele estudou para isso, ele tem condições legais para isso. Você está com o animal doente, vai no veterinário, e o veterinário fala, não tem o que fazer, tem que fazer eutanásia. Será que não tem o que fazer? Será que você não pode pedir uma outra opinião? Será que você não pode fazer outros tipos de tratamentos alternativos? Será que você não pode levar o seu animal num centro espírita que cuida de animais e fazer um tratamento espiritual? Você esgotou todas as possibilidades? Ou você, na primeira oportunidade, já foi lá e fez eutanásia? Isso vale para tutores e para veterinários. Tem tutores e tutores, tem veterinários e veterinários. A gente recebe muito isso. Pessoas que foram no veterinário e o diagnóstico foi eutanásia. E o animal está até hoje com o tutor. A primeira pessoa que a gente atendeu, isso lá em 2013, nosso grupo começou como um grupo de estudos. Vamos estudar primeiro, antes de fazer e tal. Beleza. Na época eu era voluntário lá na Livraria Espírita. Tinha um plantão de passe lá na Livraria Espírita. Cheguei um dia lá, o rapaz que atendia lá falou, viu,
chegou uma mulher aqui, desesperada, tá com o cachorrinho doente e tal, e ela não sabe o que fazer, o veterinário indicou eutanásia. Ela já foi em 3 centros espíritas e os 3 centros espíritas se recusaram a atender ela. Eu falei para ela vir aqui te procurar. Falou, legal você, hein? Pensei, né? Ah, tá bom, se ela vier aí. Aí, beleza, passou um dia, cheguei lá, tinha uma mulher conversando lá. Aí ele falou, esse aí que é o rapaz dos animais. Né? Eu tava só estudando. Aí fui lá, conversei com ela, ela me contou a história dela. O cachorrinho dela tinha problema cardíaco. Foi no veterinário, já estava tomando remédio, já não tem o que fazer, tem que fazer eutanásia. Ela não queria. Aí ela foi, procurou 3 centros espíritas. Um deles eu sei qual é, mas deixa pra lá, não precisa falar. Mas não é esse aqui não, tá? Mas um deles eu sei qual é. Porque ela frequentava lá. E os 3 se recusaram a receber. Não, aqui não pode cachorro. Ela queria, sei lá, dar um passe no cachorro, fazer alguma coisa com o cachorro. Bom, lá eu não sei o que fazer, eu não quero fazer eutanásia, pelo amor de Deus, me ajude. Falei, tá bom, vai lá no nosso centro, que era quinta-feira nosso estudo, vai lá que a gente conversa. Depois que eu falei isso, eu falei, e agora? O que eu vou fazer com essa mulher? A gente só estava estudando, a gente não estava ainda atendendo, eu não sabia o que fazer com ela. Mas no impulso, falei, vai lá no centro. Tá bom. Foi lá, participou do nosso estudo, tal. Fizemos uma oração por ele, não aplicamos o passe, porque ainda não sabíamos como aplicar passe, ou fluidoterapia, né? Tem espírita que tem, alguns espíritas mais ortodoxos que falam passe se remexe na cadeira. Fluidoterapia, passe, enfim. Fizemos uma oração por ele e tal. Beleza, ela se sentiu melhor. Aquilo foi um despertar pra gente. Falou, opa, tá na hora da gente começar a trabalhar. Aí aceleramos alguns processos e começamos o nosso trabalho. No primeiro dia do nosso trabalho, quem estava na porta do centro quando chegamos? Aquela senhora. Tanto que nós apelidamos ela de paciente zero. Porque nós atendemos ela antes de começar o nosso trabalho propriamente dito. Isso foi em 2013. O animalzinho dela tinha diagnóstico de eutanásia. O animalzinho dela desencarnou em 2017. 4 anos depois. Nesse meio tempo, ela perdeu a mãe e perdeu a irmã. Ela ficou sozinha durante 2 anos. Sozinha, entre aspas. Ela e o cachorro. E se ela tivesse seguido a orientação do veterinário? O animalzinho morreu de velho. Ele tinha muitas crises? Tinha. Quase toda semana ela estava com ele no veterinário. Mas o que ela fez? Ela deu qualidade de vida para ele. O trabalho espiritual ajudou? Muito. Foi o que determinou a cura. O animal não foi curado, mas foi o que determinou o animal viver mais 4 anos? Eu tenho certeza que sim. Não por nós aqui, eu e a minha equipe, pela fé dela. Pela fé dela, no plano espiritual, ela recebeu aquilo que ela precisava. Ela e o animalzinho, que serviu de instrumento para que ela buscasse algo além daquilo que ela precisava, uma espiritualidade. No dia que ela chegou lá no centro, sem o animalzinho, que ela chegava, ela soltava o animal, ele era cego, mas ele andava no meio das cadeiras normalmente. No dia que ela chegou no centro, sem ele, todos nós choramos. Não tinha o que falar para ela. A gente sabia que esse dia ia chegar. Todos nós choramos. Cada um que via ela abraçava. Quando eu fui acho que o segundo a ver ela lá. Eu chorei junto, não tinha o que fazer. Porque ele fez parte da nossa história. O Nick fez parte da nossa trajetória. Ele é o grande exemplo de que, se puder, evite a eutanásia. Não tem o que fazer, dê qualidade de vida. Deixa o animalzinho lá em casa, quietinho, num canto. Um dos meus animais, antes de eu começar esse trabalho, um dos meus animais morreu durante o evangelho no lar na minha casa. A gente estava acabando o evangelho, ele começou lá a se estribuchar. Meu pai foi lá atender, eu falei, deixa que ele vá. A gente ficou ao lado dele, fez uma oração, ele foi. Ela foi. Então, sempre que puder, evite. Não tem... Puxa, já esgotei todos os recursos, já fui em todos os veterinários. Nós somos contra. Particularmente, nós somos contra. Mas eu entendo e respeito, até porque eu já fiz isso, respeito quem opta pela eutanásia. Porém, o que acontece muitas vezes são os tutores
e os veterinários não buscarem formas alternativas de tratamento. Tem o tutor que na primeira dificuldade já quer eutanasiar, porque quer se livrar daquele problema, assim como alguns veterinários já querem se livrar daquele problema. Então, sempre que possível, opte pela vida. Muito bom. Conheçam o Jefa, né? Tem pergunta? Oi? Ostra, pode? Oi? Ostra. É um animal também. Não dá em árvore. Não dá em árvore. Assim como o peixe. Essa questão, de novo, a questão do vegetarianismo é uma questão muito pessoal. Tem pessoas que quando a gente fala, torce o nariz, fica bravo. Não fiquem bravo comigo, fiquem bravo com quem escreveu. Nós podemos, se quisermos, trocarmos a nossa alimentação. Se quisermos. Mas se eu não dispenso o meu churrasquinho no final de semana, se eu não dispenso o meu pernil no Natal, se eu não dispenso o meu peixinho na praia, se eu não dispenso a minha ostra, ok. Mas tenham a consciência de que ali é um animal, é um ser vivo. Só isso. É o livre-arbítrio que nós temos. O que não pode é a gente alegar demência. Ah, eu não sabia. Que é o que muita gente fala, eu não sabia, por isso que eu comia. Mas é um animal, não deixa de ser um animal. Para quem quer fazer a transição, uma dica, não sei cozinhar, não sei fazer nada, só sei comer. Uma dica para quem está fazendo ou quer fazer o processo de transição, quibe de soja. Juro por Deus, não tem diferença nenhuma do quibe de soja para o quibe de carne. Até por conta dos ingredientes, do trigo, né, que vai no quibe, não sente diferença. Lógico, tem alguns alimentos que quem ainda come carne vai sentir diferença. Eu, quando ainda comia carne, quando eu fui nesse centro espírita que eu falei em São Paulo, eles vendiam lá coxinha de jaca. Eu achei horrível o gosto. Eu comi aquilo lá, eu quase joguei fora. Era um gosto diferente, para mim era horrível. Hoje eu sinto cheiro de carne, me embrulha o estômago. É questão de se adaptar e principalmente de querer mudar. Quando a gente não quer, quando a gente é resistente, não abro mão do meu churrasco, do meu pernil, da minha ostra, aí não adianta. Pode vir Jesus aqui falar que a gente não vai se convencer. É uma questão de mudar as nossas opiniões, o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ver a vida. Quando a gente conseguir mudar a maneira de ver a vida, aí a gente consegue realmente fazer essas mudanças. Última pergunta, hein? Então, eu não sou vegana e nem vegetariana, porém eu acho lindo quem é e eu não tive esse despertar ainda, infelizmente. Porém, quando eu vou comer carne, essas coisas, eu sei que ali foi um animal que foi abatido, eu tenho essa consciência, e isso torna menos pior o consumo da carne ou não? Olha, vou dar minha opinião, tá? Se você sabe e ainda come, tá na hora de começar a mudar, tentar mudar alguma coisa. Quando a gente não sabe, quando a gente nunca ouviu falar disso, puxa, não sabia, ok. Mas se você sabe, se você tem essa consciência, mas tem gente que não consegue. Eu conheço pessoas que pararam de comer carne e tiveram que voltar porque não se adaptaram com uma dieta vegetariana, vegana. Isso acontece, isso é normal. Mas, assim, o mais importante é a gente trabalhar isso dentro da gente, na nossa mente, puxa, vou tentar. Tem uma campanha, que inclusive é patrocinada pelo Paul McCartney, que chama Segunda Sem Carne. É uma campanha que até algumas escolas aqui no estado de São Paulo adotaram. Não sei se hoje continuam adotando por questões, né, enfim. Mas é uma campanha mundial. Um dia na semana, tenta não comer carne. Ah, puxa, consegui um dia na semana não comer carne, não me fez falta. Tenta 2 dias. Depois tenta 3. Para quem trabalha aqui em centro espírita, puxa, hoje é o dia de eu trabalhar no centro. Vou trabalhar à noite no centro, então não vou comer carne no almoço. Agora, o trabalho no centro é de manhã, na noite eu vou lá e bato uma feijoada. Aí também não. O nosso trabalho lá é de manhã. Tem pessoas no nosso grupo que ainda comem carne. Nós orientamos. O nosso trabalho é de manhã, então não coma carne desde o almoço do sábado. Para não vir com aquela energia pesada. Mas é uma questão de
de conscientização aos poucos. Vai chegar um dia que você vai, puxa, isso não me faz falta mais. Mas é um processo que, né, só você pode trabalhar. Mas se você quer mudar, procure uma ajuda médica. Uma ajuda médica que queira também. Eu conheço muitas nutricionistas que abominam dieta vegetariana e vegana. O meu cardiologista, o meu ex-cardiologista, ele achou um absurdo eu não comer carne. Então, procure um profissional que possa te orientar nesse sentido, para fazer as adaptações corretas. Desde que você queira e consiga. Mas se não conseguir, tudo bem. Não fique também se martirizando, dando chibatada nas costas, não é isso. A gente tem que só ter esse primeiro passo, que você já teve, que é saber que por trás daquele bife teve um animal que foi morto. A grande maioria não tem esse despertar. A grande maioria, e quando ouve, deixa pra lá, vou continuar comendo meu bifinho, meu churrasco, enfim, é de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. E aí sim, a doutrina espírita é sábia nesse sentido. Livre-arbítrio de cada um.